Prevenção e eminente desembargador Francisco Conte, relator do agravo de instrumento número 500887597-2019-8217000, com fulcro nas disposições contidas no artigo 930, parágrafo único do Código de Processo Civil e no artigo 180, inciso 5º, no atual regimento interno da Corte, na mesma senda vale referir ilustrativamente arestos deste tribunal. Agravo de instrumento direto público não especificado, mandato de segurança, cassação do prefeito municipal do município de Arroio dos Ratos, declinação de competência e prevenção, considerando as disposições contidas no artigo 930, Código de Processo Civil e nos artigos 19, inciso 1º e 180, no inciso 5º do atual regimento interno desta Corte, presente no efeito hipótese de prevenção, competência declinada em decisão monocrática. Agravo de instrumento número 7000803555803. Segundo a Câmara Civil, Tribunal de Justiça do RS, relator Laura Losato Jacucci, julgado em 17 de junho de 2019. Agravo de instrumento de direito público não especificado, mandando de segurança procedente de cassação do prefeito municipal, constituição da comissão processante em desacordo com a lei, competência interna, prevenção, tendo em vista que foi reconhecida a conexão entre este feito e outros versando sobre os mesmos fatos, os quais foram distribuídos. O desembargador Eduardo Ulhem impôs seu reconhecimento da prevenção com consequente declinação da competência para julgamento do presente recurso nos termos do artigo 180, inciso 5º. RT JRS, competência declinada, agravo de instrumento 700.803.651.17, segunda Câmara Civil, Tribunal de Justiça, relator Ricardo Torres Herman, julgado em 27 de 3 de 2019. Do exposto, declínio de competência determina seja o recurso redistribuído ao eminente desembargador, prevento, acima indicado, na forma do disposto no artigo 930, parágrafo único do Código do Processo Civil, no artigo 180, inciso 5º, do atual regimento interno desta Corte, ao Departamento Processual para essa finalidade. Vereador, a defesa dispensa a leitura das três próximas páginas, 668, 669, 670, podendo recontinuar a leitura na página 671, por favor. Agravo de instrumento número 501.0008/77.2019.8.21, 7.000, Rio Grande do Sul. Tipo de ação, recondução, agravante, presidente da Comissão de Processo, Câmara Municipal de Caxias do Sul, agravado Daniel Antônio Guerra. Despacho, decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alceu João Tomé, presidente da Comissão Processante da Câmara de Vereadores, em face de decisão que nos autos do mandado de segurança 500.07.39.2019.8.21.0010, impetrado por Daniel Antônio Guerra, prefeito no mesmo município, deferiu medida liminar determinando que se aguarde o transcurso do prazo de defesa prévia no processo de impeachment a que responde o impetrante. Alegou a parte agravante que a decisão liminar proferida no mandado de segurança número 500.951.5/2019.8.21.0010 foi suspensa no agravo de instrumento número 500.8875/97.2019.8.21.7000. E a eficácia dessa última decisão não depende de efetiva intimação de agravo, que somente tem o condão de iniciar o prazo recursal da demanda judicial. Aduziu que a decisão pode ser cumprida antes da intimação da parte, referindo que a instância administrativa é independente da judicial. Fez considerações sobre o regime de tutelas provisórias e do cumprimento provisório da sentença. Apontou que a decisão recorrida dilata o prazo para a defesa prévia, concedendo mais um dia para o processado, o que não é compatível com o desfazimento dos efeitos da liminar inicialmente concedida no outro mandado de segurança e a consequente restituição do estado anterior. Citou doutrina e jurisprudência. Aduziu que o processo de cassação independe da decisão judicial para prosseguir e que não existe decisão que impeça esse curso, salientando que a liminar anteriormente deferida apenas determinava o refazimento da notificação do prefeito, não a suspensão do processo de impeachment. Apontou que o processado, por meio da Procuradoria do município, recusou-se a receber a notificação quando a suspensão da liminar anterior, sendo inverídica a alegação realizada do presente do que
do que o recorrido foi surpreendido com a abertura de instrução do processo de cassação. Teceu considerações sobre a inexistência de prejuízo à defesa e a ausência de qualquer entrave por parte da Câmara ao direito de defesa do recorrido, que se recusa a colaborar com o andamento do feito, abusando em realidade do referido direito. Argumentou acerca da má-fé do recorrido, que age com um nítido intuito protelatório. Requereu a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja dado prosseguimento ao processo como pretende a comissão processante, salientando o prazo de 90 dias para a conclusão do mesmo. Requereu o provimento do recurso. O feito foi a mim redistribuído por prevenção ao evento 05 ao relatório decido. Na forma do artigo 1019, inciso 1º do vigente CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator, no prazo de 5 dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir uma antecipação de tutela total ou parcialmente à pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por tal passo, é cabível a concessão do aludido efeito suspensivo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento de recurso. Artigo 995, parágrafo único, parte final do CPC. No caso concreto, a decisão recorrida deferiu liminar para suspender os efeitos do ato da comissão processante, que determinou a abertura da instrução no processo de cassação do mandato do prefeito de Caxias do Sul, sobre o fundamento de que era necessário aguardar o transcurso do prazo da defesa prévia nos seguintes termos. Com efeito, tendo a decisão liminar original sua notificação à autoridade coatora, presidente da comissão processante, encontrando o prazo para a defesa prévia ainda em curso, iniciado em 14/10/19, fruiria em 24/10/19, ainda que no seu último dia, a concessão de efeito suspensivo pela instância superior, de modo algum retroage, pois isso resultaria não só em negar efeito à decisão judicial enquanto esteve vigente, o que não é possível, como em suprimir ao acusado o prazo de defesa, o que igualmente não é admissível. Como consequência dessa não retroação da decisão concessiva do efeito suspensivo, resulta a restituição das partes ao estado anterior apenas a partir de tal concessão. Vale dizer, a impetrante ainda disporá daquele último Pela dia ordem, senhor presidente. Original de 10 dias. Só fazer uma pergunta para o senhor presidente. Como o senhor determinou no início dessa sessão, já vamos para quase 20 horas de sessão. Sim. O senhor falou que aqui nesse plenário não pode entrar ninguém a não ser os vereadores, os assessores e a imprensa devidamente identificados, senhor presidente. Está passando gente aí transitando que não tem crachá, não é da imprensa, não é assessor, então fica difícil. Está deferido. Eu não vi mais. Obrigado. Está deferido. Posso continuar, senhor presidente? Como consequência dessa não retroação da decisão concessiva de efeito suspensivo, resulta a restituição das partes ao estado anterior apenas a partir de tal concessão, vale dizer, o impetrante ainda disporá daquele último dia de prazo original de 10 dias. E isso acontecerá a partir de sua notificação acerca da mencionada decisão concessiva de efeito suspensivo, o que, como antes apontado, ainda não ocorreu. Portanto, resta flagrante a irregularidade formal do processo, no particular, tal como apontado pelo impetrante, ou seja, ao dar-lhe prosseguimento à comissão processante, abrindo a instrução sem que tenha decorrido o prazo para a defesa prévia em violação ao procedimento disposto no inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. O recurso impugna os fundamentos da decisão essencialmente sob duas perspectivas. A desnecessidade de intimação do recorrido da decisão que suspendeu os efeitos da liminar anteriormente obtida, agravo de instrumento número 500.8875/97.2019.8.21. 7.000, para que o processo de cassação siga seu curso. B. A inexistência de prazo remanescente para a defesa prévia, porquanto, ainda que a liminar anterior tenha sido deferida no curso do referido prazo, seus efeitos foram inteiramente suprimidos na via recursal, reputando-se inexistente qualquer suspensão do mesmo encerrado, portanto, no dia 24/10/2019. Da análise dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos para imediata suspensão da liminar. É relevante o fundamento lançado pelo recorrido para a concessão de liminar, no sentido de que deve ser garantida ampla defesa ao processado que é amparado em decisão judicial, deixou de praticar ato essencial à sua defesa, ainda não tendo feito como alega pela ausência de válida intimação acerca da suspensão dos efeitos de liminar. Não verifico probabilidade de provimento do recurso, portanto, em razão da necessidade de retomada do prazo remanescente para a prática do mencionado ato, a fim de garantir ao recorrido todos os meios inerentes ao exercício de ampla defesa. Indefiro, portanto, o efeito suspensivo postulado. Comunique-se a origem, intime-se a parte agravada para requerendo ou querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se aos autos do Ministério Público e, posteriormente, voltem inconclusos para julgamento. Diligências legais, Porto Alegre, 12 de novembro de 2019. Documento...
Presidente, a defesa requer a dispensa da leitura dos documentos de folhas 674, 675, 676, 677, podendo retomar a partir da folha 678. 671? 678. Referente ao documento externo 365-2019, e o senhor vereador Alceu João Tomé, presidente da Comissão Processante, Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, do relato dos fatos. Na data de 20 de setembro de 2019, Ricardo Fábio de Abreu protocolou junto à Câmara Municipal de Vereadores denúncia a pedido de impeachment do prefeito municipal, senhor Antônio Guerra. Uma vez protocolado, o documento foi gerado documento externo 365/2019. Na denúncia escrita, em síntese, foi exarado o referido documento os fundamentos fáticos e jurídicos que passam a ser resumidos. Da alegada proibição de utilização dos espaços públicos pelos frades capuchinhos. Consta nos autos da denúncia que os frades capuchinhos, por força do decreto municipal do município de Caxias do Sul, de número 19.736, de 08/8/2018, o qual determina que o uso das áreas públicas ou privadas do município de Caxias do Sul deve ser precedido de autorização do Poder Público Municipal, solicitar chancela do Poder Público Municipal para a realização de um evento denominado Bênção de Natal, o qual realizar-se-ia no dia 11/12 de 2019, na Praça Dante Alighieri. A referida solicitação foi negada pelo prefeito sob a justificativa devido à iminente realização de eventos por parte do município, tais como Feira do Livro e Festejos de Natal, que exigirão períodos prévios para montagens e adequações. Não será possível a utilização da Praça Dante Alighieri para a realização do evento solicitado. O denunciante refere na denúncia que o decreto é inconstitucional. Isso, pois, há conflito entre os artigos 3º, 239, 240, 243 do Código de Posturas do município de Caxias do Sul, LC número 377, de 22/12/2010, uma vez que preceitua que o Poder Público, Secretaria de Trânsito, seja comunicada previamente da utilização de espaços públicos para fins de que se possa disciplinar o uso do local, bem como o trânsito à sua volta. A denúncia argue que o prefeito municipal editou o decreto sem observar a legislação municipal e de acordo com a sua conveniência, ignorando a iludida legislação. Ressalta que a alteração da legislação complementar requer a aprovação de 2/3 dos vereadores e conclui observando que, verificando-se que o prefeito legislou sem consultar o Poder Legislativo. Para o denunciante, a referida proibição de utilização da praça ofende a Constituição Federal em seu artigo 5º, incisos 6, 9, 16, bem como a Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, em seu artigo 39, incisos 1 e 2. A denúncia é complementada com a apresentação de um rol de problemas causados pela intransigência e falta de diálogo com a comunidade caxiense por parte do prefeito municipal. Alega ainda que foram gerados por atos ilegais do chefe executivo municipal. Elenca, entre eles, o fechamento do clube de mães, fechamento das escolas infantis, fechamento do PA 24 horas, fechamento das bancas de revistas, fechamento da casa de acolhimento de moradores de rua, fechamento dos centros comunitários e a interrupção de convênios com entidades de educação especial, esportivas, infantis e culturais. Por fim, relata os problemas nas áreas de saúde e da segurança pública do município. Uma vez fundamentada a denúncia, o denunciante requer que ela seja recebida e processada com a devida instauração de um procedimento investigatório, comissão processante, e que, ao final, julguem e votem os vereadores pela cassação do mandato do senhor Daniel Antônio Guerra, prefeito municipal de Caxias do Sul. Requer seja admitida a produção de todas as provas admitidas em direito e especifico. 1. A oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas. 2. A oportuna juntada e requisição de documentos que se revelarem pertinentes ao julgamento. 3. A intimação do autor das denúncias dos atos do processo, inclusive para comparecer a todos os depoimentos, pessoalmente ou representado por advogado assistente, facultando-lhe, nessas ocasiões, inquirir os depoentes. 4. Que faculte-se ao denunciado Daniel Antônio Guerra acompanhar os depoimentos das testemunhas, pessoalmente ou representado por advogado, bem como prestar depoimento pessoal ao final, aplicando-se subsidiariamente o Código do Processo Penal. Posteriormente, em 30 de nove de 2019, o denunciante aditou a denúncia contida documento externo 365/2019, o qual foi devidamente protocolado por esta Casa, gerando documento externo 366/2019. O mencionado aditamento relata existirem fatos novos que chegaram ao conhecimento do denunciante em síntese do desprezo pelo Conselho Municipal de Saúde. O denunciante alega que o Estatuto das Cidades, Lei número 10.257/2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana que deve ser executada pelos municípios e impõe que a gestão municipal deverá contar com a participação da população. Segundo ele, essa participação poderá ser exercida por meio dos conselhos municipais. O município tem autonomia para constituir o número de conselhos necessário para atender tal diretriz. Ainda refere que, uma vez que tais conselhos sejam criados e instalados, as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter sua esfera decisória reduzida, uma vez que passa de discricionária para vinculada.
Nessa atuada, cita o Conselho Municipal de Saúde, órgão colegiado com funções deliberativas, consultivas e fiscalizadora, regulamentado nos moldes da Lei Municipal 7.854/2014, e refere que o denunciado ignorou o CMS, o Conselho Municipal de Saúde, quando no mês de outubro de 2018 decidiu fechar as portas do PA 24 horas. O passo seguinte da administração municipal foi de deslocar todos os servidores do local para outras unidades sem consultá-los e sob a advertência de que não retornariam mais ao local, uma vez que a nova estrutura contaria com outra equipe. Frisa o denunciante que o Conselho Municipal de Saúde era contrário à gestão compartilhada. Mesmo assim, o denunciado ignorou a deliberação do Conselho por meio de chamamento público 149/2019, de 9/8/2019, decidiu pela modalidade rejeitada pelo Conselho Municipal de Saúde, ofendendo, assim, a deliberação do órgão e, consequentemente, a Lei Municipal 7.854/2014. Por fim, colaciona os dispositivos que entende serem relacionados ao caso e conclui que o ato de denunciado fez surgir em centenas de servidores o desencorajamento e a resignação diante de uma situação que só gera sofrimento, referindo-se à alteração dos locais de trabalho desses. Junta documentos nas folhas 16/38 que referem movimentos de tramitações do processual administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, inspeção/contas de gestão, despachos interlocutórios e matérias jornalísticas. Das possíveis ilegalidades na licitação, o denunciante justifica que há várias dúvidas concedentes à transformação do PA 24 horas em UPA Central. Refere-se que a licitação está judicializada e merece verificação aprofundada. Frisa o denunciante que tramita no Tribunal de Contas do Estado 15 processos investigatórios em face do denunciado e requer a solicitação junto ao TCE das cópias dos documentos para averiguação. Refere que há irregularidades na edição do Decreto 18.914/2017, sob o argumento de que tal ato ocorreu há mais de 2 anos e isso poderá incorrer em limitação dos possíveis candidatos à licitação e nomear organizações sociais respeitando o disposto da Lei Municipal 8.059/2015. Para o denunciante, tais atos coordenados pelo prefeito municipal comprovam que se consubstanciou um cerceamento das funções do Conselho Municipal de Saúde, uma vez que houve afronta ao artigo 1º, parágrafo único e 37 da Constituição Federal, ao artigo 45 da Lei Federal 1025/2001, ao artigo 11 da Lei Municipal 7.854/2014. Refere ainda que a contratação de organizações sociais para tal finalidade desrespeita a Lei Municipal 8.059/2015 e o Decreto 18.914/2017. Requereu o denunciante que seja solicitado ao Tribunal de Contas do Estado cópia de inspeção especial 0291-82-0200/19-7 e dos procedimentos 003201-0200/19-1 contas de gestão e 003202-0200/19-4 contas de governo. Por fim, solicitou o afastamento do denunciado durante o trâmite dessa denúncia, se admitida para que não interfira no processo de apuração dos fatos. A denúncia com aditamento foi incluída na pauta da primeira sessão que se seguiu na forma do disposto do artigo 5º, inciso 2º, Decreto-Lei 201/67, para ser lida e submetida à consulta junto ao plenário da Câmara de Vereadores acerca do seu recebimento. Sessão número 358, ordinária, 17ª legislatura, em 1º/10/2019. Na referida sessão, no âmbito da consulta do plenário da Câmara Municipal de Vereador, o vereador Alceu João Tomé solicitou adiamento da votação por 5 dias, conforme disciplina o artigo 121 do regimento desta Casa, o qual foi aprovado por maioria de votos, 19 favoráveis e 2 votos contrários. Na data de 2/10/2019, o denunciante protocolou novo aditamento à denúncia. Documento externo 365/2019, de sua autoria, está subscrita com a data 1/10/2019, o qual faz gerar o documento externo 373/2019. O mencionado documento aduz existirem fatos novos que chegaram ao conhecimento do denunciante, quais podem ser assim resumidos. Ato discriminatório Parada Livre. A organização do evento Parada Livre de Caxias do Sul solicitou autorização do Poder Público Municipal para a realização do evento Supra, o qual estava agendado para ser realizado na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante, no dia 17/11/2019. A solicitação foi negada pelo prefeito Daniel Antônio Guerra. Registra o denunciante que o Ministério Público emitiu recomendação no sentido de que o município empregasse esforços para que o evento fosse realizado. Inflexível, o prefeito reiterou a proibição do evento no centro da cidade. Dessa forma, desamparou o grupo LGBT em seu direito de manifestação pública e pacífica. Tendo como base o decreto 19.736, de 8/8/2018, o prefeito Daniel Antônio Guerra justificou sua decisão em parâmetros no texto do artigo 1º, que estabelece as normas para requerer a autorização do uso de áreas públicas. No entanto, para o denunciante, o mesmo é inconstitucional, uma vez que fere o disposto do artigo 5º da CF/88 da Constituição Federal. Cita ainda que há conflito com o Código de Posturas do município, Lei Complementar número 377, de 22/12/2010. Cita ainda que o prefeito de Balneário Camboriú
Santa Catarina foi processado por improbidade administrativa decorrente do ato discriminatório, uma vez que teve sua postura questionada em relação à parada da diversidade que ocorreu naquela municipalidade. Assim, percebe o denunciante situação semelhante à de Caxias do Sul, compelindo a Câmara a tomar providências necessárias junto a documentos das folhas 42 a 47, referindo matérias jornalísticas e informações processuais judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, TJSC. Da tramitação da denúncia e do prosseguimento do âmbito do Poder Legislativo, a denúncia, com seus devidos aditamentos, foi incluída na pauta da sessão imediata, sendo lida e consultada a Câmara sobre seu recebimento na sessão ordinária da 17ª Legislatura, sessão número 361, em 8 de 10 de 2019. Consultando os anais da sessão 361, da sessão ordinária 17ª Legislatura, a denúncia com os aditamentos foi aprovada e acolhida para fins de seu recebimento por maioria de votos, 14 votos favoráveis e 8 contrários. Em seguida, passou-se imediatamente ao sorteio da comissão processante. Foram sorteados o vereador Alceu João Tomé, do PTB, vereador Alessandro Fiuza, do PRB, e vereadora Paula Cristina Iores de Oliveira, do PSDB. Os vereadores que passaram a ser integrantes da comissão processante reuniram-se e deliberaram pela eleição da presidência e relatoria do processo, objeto 365/2019, com seus aditamentos, ficando a seguinte composição: presidente da comissão processante, vereador Alceu João Tomé; relatora da comissão processante, vereadora Paula Cristina